Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindo a mais uma aula na disciplina de Educação Infantil. Eu me chamo Renata Nobre e estou como professora formadora. Nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Uma mulher branca, de cabelos cacheados, vestindo uma blusa marrom claro com uma saia preta. Estou nos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo uma parede branca com letras grandes em verde escrito EAD Mudando Realidades. Então, nesse momento, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a partir do princípio de fundamentos da educação infantil. Então, nós vamos entender um pouquinho da história da educação infantil no Brasil e as legislações que estão amparando esse contexto educacional, né, essa base educacional da nossa educação brasileira. Vamos lá? A educação infantil no Brasil teve origem em instituições de assistência social no século XIX, voltadas principalmente para crianças pobres e órfãs. Com o tempo, a concepção de atendimento infantil evoluiu, resultando na criação das primeiras creches e pré-escolas. Lá no século XIX, né, em meio aí às transformações das indústrias, a chegada aí de novas possibilidades de trabalho, também as afirmações, né, de grandes potências de cidades pelo Brasil, necessitava que aquelas crianças que eram de famílias que precisavam de trabalho tivessem um local para ficar. A assistência social do Brasil começou a ter um olhar muito mais focado em formar essas crianças, dar a elas um pouco mais de oportunidades, mas também uma função para que um dia elas chegassem a ser mão de obra dentro das indústrias, né, que estavam sendo formadas no Brasil. Então começou a ter aí um olhar mais pedagógico sobre essa situação. O que é importante relatar desse período? A assistência social que era dada, normalmente ela tinha um enfoque religioso, né, em que muitas vezes as organizações que faziam esse tipo de trabalho eram instituições de caridade, instituições ligadas à Igreja Católica. Um outro foco deles era a parte da alimentação, então eles ofereciam alimentos para essas pessoas, né, de alguma forma. E o outro item também é que era algo gratuito, mas então se tinha que fazer reparos no ambiente daquelas instituições, se tinham que ter algum tipo de benfeitorias, todas essas eram subsidiadas, né, pela instituição, mas eram feitas por essas pessoas, por essas famílias que dependiam desses locais. E isso aí se tornou, na verdade, uma troca, né? Mas aí o governo também tinha sua participação, porque o governo necessitava tanto da mão de obra das famílias e também pensava no futuro na mão de obra qualificada dessas crianças que estavam ali sob a tutela, né, sob a assistência social dessas organizações. Então, nós estamos aqui olhando para um passado que mostra as creches, né, as pré-escolas, como foram aí concebidas, e mostrando também a importância que a educação infantil tinha naquele período. Passando por esse processo aí de constituição das creches, a Constituição Federal, né, que é uma lei máxima que nós temos desde 1988, ela passou a consolidar o direito à educação desde a primeira infância, impulsionando políticas públicas para essa etapa. A criação, por exemplo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ou LDBEM, né, conhecida por algumas pessoas, como a primeira etapa da educação básica, garantindo diretrizes pedagógicas específicas para o ensino infantil. O que eu quero que você reflita agora neste momento? A LDB, ela é uma lei, né, de diretrizes e bases da educação que ampara ali tanto os estudantes quanto os profissionais que estão ali à frente desse processo tão importante das nossas vidas. Mas quando a LDB vem e garante que a primeira etapa da educação no Brasil é a educação infantil, nós temos aí um olhar muito específico para quê? Para o futuro. Porque a partir do momento em que as crianças
estão ali amparadas por uma lei que dão a elas, né, qualidade no ambiente escolar, alimentação no período em que estão ali sob a tutela do Estado, vamos dizer assim, né, resguardadas no ambiente escolar, dão a elas ali qualidade nos profissionais. Então, tudo isso envolve uma política pública generalizada. Então, nós precisamos levar em consideração que nós temos todos esses amparos e nós precisamos utilizar desses amparos. E muitas vezes nós nos restringimos, né, a atividades que não desenvolvem tanto e de forma tão completa o potencial daquele estudante nessas primeiras etapas, né, da vida estudantil dele. Então, o que é importante também de destacar aqui? A Lei de Diretriz Base da Educação, ela não é uma lei recente, ela já tem aí quase 30 anos, né, que ela está em vigor. E isso reforça o quê? Desde então, desde 1996, ela se tornou uma lei que olhou para esse estudante, um estudante que é pequeno, que tem ali muita dependência, né, ainda para muitas atividades, como alguém que tem um direito a um futuro. Então, a partir do momento em que ela estabelece que as crianças a partir de 4 anos de idade devem estar no ambiente escolar, entende-se que a partir dos 4 anos de idade, aquela criança tem direito a entender como funciona uma sistemática de aprendizagem, não descartando a aprendizagem que ele obteve ao longo desses 4 anos antes de estar ali, né, na obrigatoriedade de estudar. Mas é sempre levando em consideração o que ele vivenciou ao longo desses 4 anos, tá certo? A legislação e documentos normativos que estão ligados aí à educação infantil, além da LDB, obviamente, né? Existem outros documentos que acabam definindo aí melhor como que a educação infantil ela deve se estabelecer, tá? A primeira etapa da educação básica, ela deveria ser voltada para crianças de 0 a 5 anos de idade. Mas a estrutura escolar não daria essa capacidade de atender este público. Por quê? Uma criança de 0 a 2 anos de idade, ela precisa de um cuidado, né, ainda muito pessoal. Então, nós precisaríamos, para cada uma criança ou duas, um professor ou um cuidador, e isso demandaria ao Estado, questões econômicas, um valor muito alto. E aí nós entraríamos em outros processos aí que não venham, neste momento, né, nesse estudo, não vem ao caso. Mas, a partir do momento que se estabelece os estudos a partir de 4 anos de idade, o governo, né, de uma maneira, pensando em políticas públicas, entende que um profissional consegue dar conta de um grupo de crianças que estejam em faixa etária já entendendo algumas regras sociais, ou seja, obedecer ao mais velho, né, respeitar a presença do professor em sala de aula, respeitar o ciclo ali que ele está inserido. Então, isso passa a ser entendido como, opa, essa é uma etapa que a nossa capacidade política consegue abarcar, né? Vamos dizer assim, ou seja, consegue atender de forma responsável. Um outro documento importantíssimo dentro desse processo aí de entendimento e de cuidado mesmo para com as crianças no período escolar da educação infantil é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta o ensino da educação infantil, enfatizando o direito ao brincar, a interação e a construção de conhecimento por meio de experiências significativas. Mais uma vez, né, um documento que vem aí afirmar aquilo que eu disse na nossa apresentação, na nossa aula de apresentação dessa disciplina. A educação infantil, ela é sim um momento, né, uma fase ali da educação em que o aluno ele não tem a obrigatoriedade de sair lendo e escrevendo, mas ele tem sim que vivenciar experiências de criança, aprender a brincar, movimentar o corpo, aprender sobre o seu próprio corpo,
respeitar o colega, conviver em sociedades, respeitar o espaço do outro e também, né, construir conhecimentos através de experiências significativas. É fazer realmente uma experiência em sala de aula, é brincar num espaço ao ar livre e ter contato com a terra, contato com o ar, contato com a árvore, com um jardim. Então, ter realmente momentos que vão construir dentro dele uma estrutura mesmo de base para que quando ele chegar no ensino fundamental, que são as fases aí realmente que vão concretizando a estrutura de educação que nós conhecemos hoje, que ele tenha realmente tido essa base e que ele não tenha um déficit nesse sentido, de não ter vivido algumas experiências e ter dificuldade, por exemplo, de socializar, dificuldade ali de apresentar um trabalho, porque ele não tem essa experiência de ficar em público, de estar no meio de pessoas que ele já conhece, mas que ele não se sente confortável, porque ele não teve essa experiência de compartilhar momentos que poderia ter sido melhor experimentado no período da educação infantil. Então, a proposta aí dentro da Base Nacional Comum Curricular, como um documento que consegue estabelecer ali alguns conteúdos que precisam ser passados para as crianças nessa fase, não é também um documento que vai restringir a ação do professor, muito pelo contrário. É um documento que vai melhorar a qualidade do trabalho do professor, porque é um documento completo, e é um documento que é utilizado na região norte, na região sul, na região centro-oeste, ou seja, em todo o Brasil, tá certo? Então, por isso que é um documento hoje tido como um dos principais dentro da estrutura educacional brasileira. Focando ainda aqui nas legislações e documentos, nós temos um documento que é tido como um protetor, né, das crianças e dos adolescentes, que é o Estatuto das Crianças e Adolescentes do Brasil, que foi instituído pela Lei nº 8.069 de 1990 e assegura direitos fundamentais às crianças, incluindo acesso à educação de qualidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata de diversas temáticas relacionadas, né, à vida do adolescente e da criança, mas principalmente conteúdos que estejam relacionados à qualidade de vida desse indivíduo. E quando nós falamos em educação, nós não estamos falando de uma educação qualquer. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que esse indivíduo merece uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela tem que ser dada tanto oferecida pelo Estado como um direito e amparada pela família, né, que submeta esse indivíduo a essas atividades proporcionadas. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem aí para amparar as crianças e os adolescentes no meio, né, social, tornando-os cidadãos com direitos e com deveres, tá bom? Não é só direitos o tempo todo, mas sempre levando em consideração a qualidade do trabalho que deve ser oferecido para essas crianças e para esses adolescentes em relação à educação. A educação infantil também, ela é fundamentada em princípios importantíssimos, que são princípios de integralidade do desenvolvimento infantil, o respeito à diversidade, interação social. Segundo a própria Base Nacional Comum Curricular, a prática pedagógica deve ser estruturada em 5 campos de experiência: o eu, o outro e o nós. Esse é um dos primeiros campos de experiência e principalmente um campo de experiência muito importante na educação infantil, quando é de começar a reconhecer quem eu sou, quem o outro é e quem nós somos. E isso se dá a partir das interações que são realizadas dentro de sala de aula. O outro campo de experiência destacado na Base Nacional Comum Curricular é o corpo, gestos e movimentos, que são experiências que os alunos, que as crianças vão ter em sala de aula, principalmente quando se fala de correr, de subir, descer, brincar, porque isso faz com que ele comece a reconhecer o próprio corpo, comece a reconhecer os limites que o seu corpo tem em relação à força, à velocidade, à dinâmica mesmo de rapidez, né, de agilidade.
Então, tudo isso perpassa por esse brincar, por esse momento e essa possibilidade que a educação infantil oferece. Um outro campo, né, de experiência são os traços, sons, cores e formas, que é principalmente o tipo de atividade oferecida para essas crianças. Na educação infantil, a gente sempre fala do lúdico, né, da forma como as atividades são oferecidas. Não atividades complexas, não atividades muito objetivas, mas quanto mais lúdica, quanto mais colorida, quanto mais experiencial ela seja, mais ela faz com que aquele estudante aprenda. Então, a ideia desse processo, também nesse campo de experiência, é proporcionar ao aluno que ele tenha acesso a atividades que estimulem ele a conhecer traços diferentes, sons diferentes e cores e formas diferentes, e passe a comparar isto com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Um outro campo experiencial que nós temos aqui é o de escuta, fala, pensamento e imaginação. Poucas vezes, né, isso é uma reflexão até para o nosso próprio eu. Quantas vezes você ouve o que uma criança tem para lhe dizer? Quantas vezes você toma aquela xícara de chá imaginária que a criança lhe oferece? Isso aí faz parte de um processo importantíssimo da construção do pensamento, da construção da imaginação dessa criança. Então, a partir do momento em que nós interagimos com ela, nós estamos possibilitando a ela fazer uma construção de um pensamento, possibilitando a ela fazer uma construção de uma história e possibilitando a ela também entender como é o processo de escuta e o processo de fala. Porque se eu estou escutando aquela criança, se eu estou respeitando o momento dela de me proporcionar uma xícara de chá imaginária, eu estou permitindo a esta criança que ela se expresse, ou seja, que ela fale de alguma forma o que ela está pensando. Então, é um processo importantíssimo também dentro aí da nossa educação infantil, que aquele profissional que for trabalhar com essa faixa etária tenha em mente que é preciso também escutar aqueles que querem falar, mas de suas diversas formas, né? É o respeito mesmo pela idade. E por último, né, não menos importante, mas é um dos campos de experiência muito importantes, é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É muito claro na educação infantil o quanto que as crianças elas entram de uma forma, né, na educação infantil e saem completamente mudadas. Quando nós comparamos uma criança no primeiro dia de aula, vamos dizer assim, da educação infantil, nós temos muitos relatos de crianças que choram, que não querem ficar, que querem o pai, que querem a mãe, e outros relatos também de que ao final do ciclo, do primeiro ciclo de estudos, né, do primeiro ciclo da educação infantil ali, que a gente chama de pré-1, ou até mesmo de berçário, alguns vão para o berçário, que é crianças abaixo de 4 anos de idade, mas tem aqueles do pré-1, que é de 4 anos até os 5, que saem de lá sem querer voltar para casa, querem permanecer naqueles encontros, naquela rotina mesmo, porque mudou, porque percebeu a aprendizagem que está tendo. E isso é uma percepção pessoal da criança, não é ninguém que impõe a ela isto. Então esse processo também é um processo de reconhecimento de espaço, do tempo, das quantidades e das relações e as transformações que esse indivíduo está tendo aí com a educação infantil. Um outro ponto importantíssimo é qual o papel do mediador, qual o papel do profissional dentro da educação infantil. O profissional, ele é um mediador da educação. A mediação do educador desempenha um papel essencial na promoção da aprendizagem por meio de interações significativas e atividades lúdicas. Então, o profissional dentro da educação infantil, ele não é aquele que apenas deposita conhecimentos. Ele não é o único detentor do conhecimento, ele é um mediador. Então, nós não estamos descartando aí nem os conhecimentos da criança, né, os empíricos dela, e nem os conhecimentos teóricos. Nós estamos alinhando. Então, o profissional aqui, o educador, ele vai mediar isto.
Olha, a criança vem com uma rotina de dormir, né, de manhã na escola. Mas aí o mediador, qual que é a mediação que o profissional vai fazer nessa hora? Ele vai dormir, mas é no horário certo, na rotina certa. Ah, mas aí isso não faz parte da educação. Faz. Na educação infantil, até o horário de sono dentro do processo é importante. Porque a criança da educação infantil ela não aguenta 4 horas seguidas de fala, atividade. Ela tem que ter uma pausa para o descanso. E isso é importante de ser percebido pelo profissional. Perceber quais são, né, as melhores estratégias para lidar com toda aquela turma. Porque nem todos ali têm um hábito de rotina. Às vezes, ou infelizmente, a escola acaba desempenhando esse papel de estabelecer uma rotina na vida desse cidadão, que muitas vezes poderia ter tido, né, dentro de casa, mas pelas circunstâncias da vida não era assim que funcionava, tá certo? Então, o papel do profissional aqui é mediação, não é imposição, não é ser o melhor, não é o único que fala, é permitir que haja interação entre os conhecimentos da criança e os conhecimentos oferecidos pela escola. E fica aí mais uma reflexão para nós sobre a aprendizagem não é apenas um processo cognitivo, é também um processo afetivo. Vygotsky vem com essa frase aí super importante de lembrarmos. Dentro do processo educacional da criança, a afetividade transforma a aprendizagem dela, porque a partir da afetividade, a criança acaba gostando do que ela está vivenciando. E se não tiver o gostar, se não tiver um carinho por aquilo, ela infelizmente não se sente parte, tá certo? Então eu espero que você reflita sobre esta frase também, sobre tudo que nós vimos aqui e nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.